Então, hoje eu chamei aí o Carlos Vinícius, né? É, grande satisfação ter ele aqui com a gente. O Carlos foi meu aluno no ensino médio, lembro muito bem, lá na Escola Modelo, né? Foi meu aluno no ensino médio, fazia nem ideia que ele ia fazer matemática, né? E hoje está aí o cara formado em matemática, né? Se destacando aí nos concursos. E acabou que agora, nesse concurso do IFMA, ele me procurou para ajudá-lo nessa prova didática, né? Foi aí que eu. Não, eu já tinha visto que você estava na matemática, acompanhando algumas postagens, eu acho que no Instagram, né? Mas aí a gente se reencontrou e eu tive a felicidade de poder ajudá-lo aí na didática do IFMA e arrebentou, né? Nota máxima, tirou 100 pontos. Parabéns, viu, Carlos? Eu fico muito feliz e orgulhoso de você. Vai dar certo lá no IFMA e o IFMA vai ganhar um professor de excelência, viu? Não tenho dúvidas. Então, gente, eu vou deixar vocês com o Carlos aí para apresentar, né, a aula dele lá do IFMA. No final, Carlos, se você quiser falar, é, fazer algumas considerações do seu processo de preparação, né? Na didática em especial, mas se quiser falar no geral, certo? É interessante aí para as pessoas ouvirem, né? E o teu exemplo de aula aí vai dar mais clareza e direcionar a outros que vão fazer posteriormente, certo? Então, fica com você. Qualquer coisa eu tô aqui nos bastidores. Perfeito, Nunes. Obrigado aí, Nunes. Como o Nunes disse, né, eu fui aluno do Nunes no ensino médio, né, lá no Iguatu, né, é uma escola que ele ensinava e eu era estudante lá. E aí decidi fazer matemática, né, sou professor de matemática, já, assim como o Nunes, eu já fiz alguns concursos, mas a nível federal esse foi o primeiro, né. Eu fiz um concurso uma vez da prefeitura de Jaguaribe, uma cidade do interior do Ceará, e fui aprovado, né? Assumi o concurso, passei um tempo, exonerei. Hoje em dia estou concursado no estado do Pernambuco também, é, e esperando ansiosamente, né, o IFMA, né, se tudo der certo, né? Como ele disse, esse foi o primeiro que eu fui fazer a nível federal, né? Então eu pedi ajuda, né? Eu lembrei, é, eu estava justamente lá no Maranhão preparando a aula e tudo, e aí veio a memória Nunes, né? E aí eu entrei em contato com ele ali pelo Instagram, né? A gente conversou, a gente fez uma videochamada também, né? Ele me pediu para eu apresentar a aula a ele também e fez as considerações dele e eu fui fazendo os ajustes, né, no plano, nos slides também, conforme ele foi solicitando, né. E aí eu construí a aula que, como ele disse, foi nota máxima, né, assim. E aí eu vou também dizer uma experiência, né, lá no edital a gente tinha um tempo máximo de 55 minutos para fazer toda a apresentação, né. Quando eu saí da prova, que a gente já sai sabendo do resultado, né? Porque pelo edital do IFMA a gente fazia a apresentação da aula, terminava a apresentação, a gente saía um pouquinho da sala e a banca discutia ali, via o plano de aula, né? Via a apresentação da aula, enfim, ia discutir e a gente retornava para a banca dizer qual era a nota já. Então, quando eu entrei, retornei para saber a nota, né, a banca até tinha dito assim, professor, o senhor tirou nota máxima, tirou 100, né, mas o senhor ultrapassou 1 minuto, eu fiz em 56 minutos, né, e aí a banca mandava descontar 10% da nota, então eu ia ficar com 90, né. Só que aí, não sei se foi azar, sorte do destino, eu não sei, o edital também tinha um ponto que quando entrava no minuto final, a gente tinha que, a banca tinha que apresentar uma plaquinha informando que já estava no final, né?
E comigo isso não aconteceu, não foi apresentado, levantado, informado que eu já estava no tempo final, né? E aí eu reavi, né? Eu conquistei novamente esses 10 pontos dos 10% que eu tinha perdido por conta de um ponto no edital que a banca não cumpriu, né? Então, assim, é uma curiosidade porque às vezes, eu sempre costumo dizer, às vezes a gente não entra com recurso, alguma coisa assim, né? E às vezes a gente pode reaver alguma pontuação por algum ponto que está lá específico no edital e não acontece, tá? Então, acho que essa era a primeira experiência que eu tinha para dizer a vocês, tá? Em relação à aula, o tema da aula sorteado foi sobre sequências numéricas, né? Então, quando eu fui fazer o planejamento, toda a preparação, eu peguei a parte de sequências numéricas, mais especificamente a parte de progressão geométrica. E aí eu, claro, havia definido já que havia se trabalhado progressão aritmética, que já havia trabalhado a ideia inicial de sequências, tá? Então eu assumi isso de início, tá? E quando eu comecei a aula, né, eu relembrei esses conceitos. Então eu falei do que é uma sequência, falei do que é uma progressão aritmética, coloquei alguns exemplos lá no quadro, tá, para fazer a apresentação e dar o pontapé inicial da aula, retomando conceitos de aulas anteriores, né, para que depois a gente pudesse entrar propriamente dito no conteúdo de progressão geométrica, tá? Eu vou apresentar os slides e vou falando, porque não tem como eu replicar exatamente a aula, porque lá na aula eu fiz uso de slide, fiz uso de lousa, né, escritas no quadro, então tem algumas coisas que eu não consegui ajustar para poder fazer com vocês aqui também, tá? Mas aí eu vou falando e dizendo toda a experiência, certo? E qualquer dúvida, qualquer coisa também podem me interromper para perguntar. Então, o pontapé inicial foi isso. Só uma pergunta. Para fazer todos os slides aí, tu usa qual tipo de software? Porque no meu eu tenho o LaTeX lá para fazer no Beamer. Eu uso o PowerPoint, né? Eu ainda sou um pouquinho tradicional nesse aspecto, né? Que tem gente que usa o LaTeX, tem gente que usa o Canva já, né? E eu continuo ainda no PowerPoint fazendo todos os meus slides, animações e tudo, certo? Eu pensei que tinha sido no Canva alguma coisa aí, pela imagem inicial aí. Pela imagem inicial, né? Eu me aprofundei um pouquinho na parte do PowerPoint e aí hoje em dia eu consigo fazer muita coisa no PowerPoint, né? E aí eu consegui criar a imagem para poder fazer a apresentação, sabe? O Canva eu já tentei sentar para aprender, mas eu nunca consegui de fato ainda entender direito, sabe? Algumas coisas. Aí eu estou ainda mais no tradicional nesse aspecto. Então, pessoal, o pontapé inicial foi isso, foi apresentar o tema da aula e relembrar conceitos, né? Então, como eu disse, no planejamento, eu tinha descrito no planejamento que a gente ia fazer uma retomada de conceitos, sequências, PA, né, para poder entrar na progressão geométrica, tá? Então, após essa retomada, eu fui apresentar os objetivos da aula. O que é que eu pretendia ao final da aula que acontecesse, né? Que os alunos tivessem aprendidos, né? Então, eu coloquei o primeiro ponto, que era reconhecer e classificar uma progressão geométrica de acordo com o comportamento dela. O segundo ponto era compreender o processo de dedução do termo geral de uma PG, sendo capaz de expressá-lo. Terceiro ponto, resolver situações, problemas utilizando os conceitos relacionados à PG, como a ideia de razão ou a expressão de um termo geral. Resolver situações, problemas em que envolvessem a soma dos N primeiros termos de uma PG e também a soma dos infinitos termos de uma PG. Então, fiz a apresentação dos objetivos de aprendizagem e ia comentando, né, algumas coisas, né? Por exemplo,
quando eu falava de classificar a PG, então eu retomava de PA, quais eram os tipos de classificações de PA que a gente tinha, e aí eu ia relembrando esses conceitos também, né? Termo geral, então lá na PA nós tínhamos uma fórmula, que fórmula era essa, né? Nós tínhamos também uma fórmula para a soma de termos, qual era a soma dos termos lá na PA. Então, dentro dos objetivos, eu, além de novo, retomar conceitos estudados, eu ia mostrando que o que a gente ia estudar era meio que nada de novo, né? A gente ia ter as mesmas coisas que a gente estudou em PA, só que visto num novo ponto de vista de sequência, certo? Então, fiz essa apresentação dos objetivos. Após isso, eu particularmente, eu gosto sempre de iniciar minhas aulas tentando instigar os alunos a alguma coisa, né? Então, eu parti de um problema motivador, certo? Que era justamente isso. A partir desse problema, eu ia tentar fazer tudo o que estava lá, definir o que é uma progressão geométrica, classificar os tipos de progressão geométrica, deduzir fórmulas. Então, foi a partir do problema que a gente fazia a construção de todo o conhecimento, né? Então, o problema que eu coloquei é um problema um pouco clássico, que era Carlos propôs um acordo bastante interessante de mesada para o seu filho, Cassiano. No primeiro mês, Cassiano receberia R$1. No segundo mês, R$2. No terceiro mês, R$4. E assim sucessivamente, sempre dobrando o valor em relação ao mês anterior. Com base nesse acordo, determine, na letra A, qual será o valor da mesada que Cassiano receberá no quarto e no quinto mês. Então, justamente para já criar a ideia de que a progressão geométrica, né, é uma sequência em que, a partir do segundo termo, a gente multiplica por uma constante para poder obter o próximo, né? Então, o problema me dá os 3 primeiros meses, a letra A já me dava pedia o quarto e o quinto mês para a gente ter que fazer. Uma segunda pergunta, né? Qual será a mesada de Cassiano no último mês? E aí eu comentava, eu lembro que no dia eu comentei com a banca até assim, obviamente que a gente poderia ir fazendo essa construção, dobrando o valor a cada mês até o 12º. Mas isso que era uma solução eficaz, né? Mas só que qual é o problema? Imagine que isso fosse continuar para o ano seguinte. A mesma ideia, né? Terminei o 12º mês, e aí no ano seguinte, imagine que no lugar de eu começar do zero novamente, eu desse continuidade ao que já estava sendo seguido da sequência. Então, depois de 24 meses, quanto é que ele ia receber? Então, já não era algo tão eficaz eu fazer para 24 meses, para 36, né, se eu aumentasse a quantidade. Então, aí eu retomava o objetivo de aprendizagem, que era o quê? A gente precisa definir uma lei de formação para que eu possa encontrar de maneira geral aquele termo quando eu precisar, tá? E tinha colocado como a letra C, né, o final de um ano, qual seria o total que Carlos terá pago de mesada para seu filho Cassiano, tá? Que aí, a partir dessa letra C, a gente fazia a dedução da soma dos N primeiros termos de uma PG para poder encontrar, né? E também reiterando, eu poderia achar todos os termos e somar? Poderia, mas só que em situações grandes, de muitos termos, isso seria algo ineficaz, né? Então, a partir desse problema, a gente foi construir um conhecimento, né? Na letra A, para dar a ideia da definição, né? A letra B e C já era para dar para poder fazer a dedução das fórmulas de termo geral e da fórmula da soma dos N primeiros termos, tá certo? Até aí, pessoal, alguma dúvida? Deu para entender como foi o processo? Tranquilo aí. Realmente, assim, eu também fiz muito parecido aí na minha lá também. Eu não sei como você agiu aí na questão do problema motivador, se resolveu item por item, mas, tipo, eu retornei ao final. Isso. Né? Então, a letra A, ela foi resolvida ali de imediato, né? Já para dar ideia do conceito de progressão geométrica, tá?
A letra B e a letra C, lá no momento da aula, eu coloquei no canto do quadro e disse, pessoal, depois a gente retoma esse problema, né? Porque aí a gente ia precisar construir um pouco mais de conhecimento. Então, eu coloquei no canto para, no final, poder retornar esses problemas. No caso da letra B e C. Mas a letra A já foi resolvida de início, né? Pronto. A partir daí, eu fui para a definição. Então, foi apresentada a definição, foi comentado o que é uma progressão geométrica, né? A partir do exemplo, dizer que era uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao produto do anterior por uma constante real, que a gente chama de razão, né? E colocar a observação, que, em outras palavras, a PG nada mais é do que uma sequência onde a razão entre dois termos consecutivos é constante. Então, a partir desse conceito, dessa outra forma de fazer a escrita da definição, eu mostrei aquela relação entre razões. Então, se eu pegasse o segundo termo dividido pelo primeiro, o que é que dava? Se eu pegasse o terceiro dividido pelo segundo, o que é que resulta? Se eu pegasse o quarto pelo terceiro, o que é que resultava? E aí eu fui mostrando isso no quadro, né? O que é que ia acontecer para generalizar e chegar àquela AN sobre AN menos 1 é igual à razão, né? Da progressão geométrica. Então, foi apresentado um conceito, né? A partir do conceito, foi reescrito, vamos dizer assim, de outra maneira esse conceito, para que eu pudesse chegar ao primeira, vamos dizer assim, a primeira fórmula que eu precisava. Ok? Aí fui apresentar classificações, né? Então, no slide, eu fui colocando, por exemplo, só a classificação e a definição. Então, uma função crescente é quando cada termo é maior que o anterior. E aí, no quadro, lá no momento, eu colocava um exemplo para poder definir qual era a PG crescente, né? Como é que era o comportamento de uma PG crescente, tá? Depois, mesma coisa, decrescente. Então, definia o que era a PG decrescente, colocava um exemplo na lousa, né? A constante, fazia a definição e fazia a representação na lousa de um exemplo. A alternante e, por fim, a estacionária. Então, eu fui apresentando cada um dos tipos de classificações, dizia como era o comportamento delas e exemplificava na lousa, tirando assim da cabeça exemplos, vamos dizer assim, porque foi uma coisa que até me orientaram. É bom que tenha coisa que não tenha no slide, que é para você poder mostrar que tem o conhecimento do assunto. Que não precisa estar tudo ali descrito, né? Você consegue colocar algumas coisas para, vamos dizer assim, fazer o encaminhamento da sua ideia, mas você consegue pensar coisas que não estejam ali para poder discutir, tá? Então, foi assim que eu pensei. Não, vou botar só a classificação e a definição, o conceito de cada uma delas, e os exemplos eu vou mostrando lá na hora, no quadro, fazendo, né? Há um detalhe importante também. Durante a aula, eu agi como se a banca, ou então como se a sala estivesse cheia de pessoas, né? Cheia de alunos. E que eu tivesse lá como professor. Então, durante a aula, eu gosto muito de fazer a interação. Fazer perguntas, lançar perguntas. Então, foi algo que eu fiz também durante a aula. Eu fazia uma pergunta, a banca, obviamente, não poderia ali interagir com a gente, mas eu meio que fazia uma encenação. Lançava a pergunta, fingia que havia escutado uma resposta e dizia, opa, muito bem, é justamente essa ideia. Ou então, poxa, quase isso, vamos pensar dessa maneira? Porque como eu sou um professor que já tem uma certa experiência de sala de aula, então eu sei mais ou menos já o que é que um aluno iria falar, o que é que um aluno iria comentar, pelas experiências que eu já vivi. Então, a partir dessas experiências, eu fiz a ensinação lá durante a aula e me comportei como se realmente eu estivesse numa sala de aula que tivesse alunos e fazia perguntas, né? Apontava o dedo aleatoriamente, fazia uma pergunta. Então, assim, eu meio que
parecia um louco em sala de aula, tá? Falando sozinho. Mas acredito que foi algo positivo, porque eles viram, acho que a banca conseguiu perceber que eu estava tentando o tempo todo ali fazer a interação, fazer perguntas, tentar entrar assim, vamos dizer assim, fazer com que o aluno participasse da aula, né? Então, isso é um ponto bastante importante na hora da prova didática, certo? Então, fiz a apresentação dessas classificações, exemplos na lousa, e fui para o próximo conceito que a gente precisava construir, que era o do termo geral, né? Então, eu coloquei o que era o termo geral, que era uma relação que possibilitava a gente, da PG, que possibilitava a gente encontrar qualquer termo que tivesse, tá? E coloquei aí nessa parte negrita. A ideia que eu usei para fazer a construção da dedução foi fazendo por recorrência. Então, eu coloquei lá, pessoal, vamos ver como é o comportamento aqui. O primeiro termo, ele é o primeiro termo. Se a gente pegar o segundo termo, a gente vê que é o primeiro vezes a razão. Se a gente vai para o terceiro termo, a gente sabe que, pela definição, né, era o segundo termo vezes a razão. E aí eu retomava. Mas o que é o segundo termo? Né? Pela expressão anterior, a gente sabe que é o primeiro vezes R. Então, fazer aquela substituição para encontrar em função do primeiro. E aí eu ia para o terceiro termo, para o quarto termo, até generalizar e poder fazer a demonstração da fórmula, tá? Então, fiz essa apresentação. Na lousa, eu fui fazendo a explicação, né, toda a dedução, para poder chegar a um produto final ali e poder fazer a apresentação da fórmula para eles, né? Então, antes da fórmula, vocês perceberam que eu botei um efeito, né, no slide. Antes da fórmula aparecer, eu fiz a dedução na lousa para depois fazer a apresentação do slide. De novo, para quê? Porque um dos pontos é a gente mostrar que tem domínio de conteúdo. Então, tem muita coisa, a gente colocar algumas ideias no slide, mas sempre tentando dizer assim, tudo vai estar no quadro sendo explicado. O que vai estar aqui é só o produto final, né? A representação final, tá? E aí, a partir disso, eu aproveitei já para lançar uma outra pergunta a eles, né? É possível representar, né, essa expressão que a gente acabou de encontrar sem ser pelo A1, né, sendo por um termo qualquer, um AK, por exemplo. Então, eu fazia essa pergunta e aí, de novo, aí entra aquela ideia, vamos pensar que a gente é um louco em sala de aula. E aí eu lançava a pergunta e fingia que tinha uma resposta. E aí eu comentava a resposta que eu tinha recebido, tá? E aí, a partir daí, a gente chegava à segunda fórmula, né? Vamos dizer assim. Que era a fórmula em que eu não preciso ter o primeiro. Se eu tiver qualquer outro termo, a gente também consegue fazer. E aí eu fazia uma representação de um problema, usando dessa ideia, melhor falando, a partir disso, tá? No caso, eu peguei aquela sequência inicial que a gente tinha do problema motivador, 1, 2, 4, aqui pedi até o quinto termo, né? Que a letra A pediu o quarto e o quinto termo. Então, 1, 2, 4, 8, 16. Então, eu peguei aquela ideia inicial para mostrar que era válido também essa segunda forma, tá? E aí, feito essa explanação que eu precisei inicialmente, e aí eu disse, pessoal, a partir desses conceitos agora a gente consegue resolver a letra B do problema. Como eu disse, eu não voltei o slide para representar, eu deixei o slide parado, porque eu tinha feito a escrita do problema no quadro, né, da alternativa, da letra B. Então, como eu tinha deixado lá escrito já, então eu voltei para o canto do quadro onde estava aquele problema e fiz a solução dele, discutindo passo a passo, fazendo a representação, o que era cada termo e fazendo as substituições devidas para resolver, tá? Feito isso, ainda faltava uma letra C, não é isso? Que era a soma, depois, ao final de um ano. Quanto é que Cassiano havia recebido, né? E a partir daí a gente foi para a soma dos N termos. E aí, de novo,
coloquei uma ideia inicial, né? O que seria essa soma? Sendo dada uma PG, a gente vai procurar calcular a soma dos N termos iniciais da sequência, né? E para isso, aí eu fui colocando os passos que a gente deveria seguir. Primeiro passo é a gente indicar a soma dos N termos por SN. Então, eu coloquei lá no quadro escrito SN é igual a 1 mais A2 mais A3, né? Até um AN. Segundo passo, né? Multiplicar pela razão, pela razão que, né? Ambos os membros da igualdade. Então, eu colocava na primeira expressão que eu já havia colocado, eu colocava vezes que e reescrevia, né? Então, como era SN igual, então ficou Q vezes SN igual a Q vezes A1, Q vezes A2, Q vezes A3, até Q vezes AN, né? E o terceiro passo, subtrair a igualdade obtida no passo 2 daquela obtida no passo 1. Então, aí eu fazia a subtração entre elas, cancelava os termos que dava para cancelar, isolava o SN e deduzia a fórmula da soma dos N termos, que era um dos objetivos, se vocês lembrarem, era o quê? Conhecer o conceito e a classificação, que a gente já falou, né? Um segundo objetivo era a gente fazer a dedução da fórmula do termo geral, que já havia sido deduzido, aplicar esse conceito em uma situação que a gente resolveu a letra B, dedução e aplicação da soma dos N termos, que é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente estava no nosso quarto ponto já do objetivo, tá? E aí, depois de ter feito a demonstração, a fórmula aparecia no final, né, do slide, justamente para fazer aquela finalização da amostra ali, tá? Feito isso, aí eu ia para a letra C. Resolvi a letra C, discutia a letra C, né, usava a fórmula, fazia a substituição dos termos e a gente chegava num resultado, certo? Só que aí ficava ainda faltando um quinto ponto, que era o dos infinitos termos, né? E esse problema, ele não resolvia essa situação, vamos dizer assim. E aí o que foi que eu fiz? Criei um segundo problema. Então, após essa primeira parte de encerramento, tendo explicado os passos, as deduções e tal, e aí eu fazia aquela retomada ao objetivo. Ó, pessoal, se a gente lembrar, a gente teve 5 objetivos de aprendizagem. 4 já foram feitos, só que está faltando um. E para isso, vamos para um novo problema. E aí eu coloquei um novo problema, né? Que era, suponha que uma amostra de substância radioativa perca metade de sua vida a cada ano. Se no instante inicial essa amostra tem 1 quilo de massa, então eu ia ir, após o primeiro ano, meio quilo, após o segundo, 1/4, após o terceiro, 1/8, e assim sucessivamente. Então, eu fazia a representação dessa sequência no quadro, ia mostrando que era uma razão, né, que era uma PG, só que essa PG era uma PG decrescente, no caso, né, relembrando a parte de classificação, né, e aí tinha a pergunta, sabendo disso, determina a soma dos termos dessa PG, tá? E aí eu fazia a primeira pergunta, né, a primeira impacto. Por que que a fórmula anterior não é o suficiente para a gente poder resolver esse tipo de problema, né? Então, lançava a pergunta, a mesma ideia, lançava a pergunta, fingia que tinha escutado e fazia o comentário, né? Então, eu pensava que o aluno tinha dito assim, professor, é porque está faltando uma coisa nesse problema, porque a gente viu na fórmula anterior que a gente precisa ter um primeiro termo, mas a gente precisa ter uma quantidade de termos, e aí só está pedindo a soma, aí não disse para quantos termos. E eu dizia exatamente isso. Observe que a diferença é que aqui eu não tenho uma quantidade de termos definida. E por que eu não tenho essa quantidade de termos definida? E aí eu fazia o comentário por ser a razão que estava entre 0 e 1, né? Então, quando isso acontecia, e aí eu falei ali rapidamente um pouco da ideia de limites, tá? Que
Eu lembro quando eu estava na orientação com o Nunes até disse assim, Carlos, tira isso, não fala sobre isso. Mas eu fui contra essa ideia do que Nunes falou do limite, né? Eu falei da ideia, óbvio que eu não fui aprofundar conhecimento nem nada, porque não cabia naquele momento, né? Mas eu disse assim, pessoal, ó, quando vocês estiverem no ensino superior, que vocês forem fazer os cursos de natureza, os cursos de engenharia de vocês vão ter um conteúdo chamado limites. Vocês vão ter a disciplina de cálculo e ali dentro vai ter um subtópico que a gente chama de limites, né? E eu dei uma ideia do que seria o limite, né? Então eu fiz uma representação só para dar a noção, né? Claro que eu não aprofundei, mas tipo, qual era o objetivo ali que eu tinha para a banca? Como o IF é uma instituição que tem ensino técnico, ensino médio, ensino superior e pós-graduação, então minha ideia era eu tentar mostrar para a banca que eu também tinha um conhecimento de ensino superior, né? Embora a aula fosse para ensino médio, voltado para o público do ensino médio, então eu também tentei mostrar a eles nesse momento que se eu tivesse num ensino superior, eu ia conseguir também demonstrar o conhecimento e fazer com que a aula acontecesse, certo? Então esse foi o objetivo quando eu dei a noção de limites ali naquela aula, tá? Oi, Nunes. Muito bem. Interessante assim, a questão de eu falar não faz, porque muitas vezes o que é que acontece? Quando a galera vai fazer, ela desvia muito do assunto da aula, aí a banca entende que ela tomou outro caminho e fugiu do assunto, né? Que não era o tema central da aula. Mas assim, ficou legal porque tu tinha muita clareza o que é que tu queria fazer com essa parte da aula. Estava muito claro para ti. Mas se não tivesse ficado, aí era um risco muito grande, porque você poderia ter levado muito tempo nisso daí e aí tirava a finalidade da aula. Mas como estava na tua mente muito claro o que é que tu queria fazer com o propósito, né, dessa parte da aula, tu deve ter sido muito objetivo, né, e repassou para eles que de fato você queria passar. Então, assim, se você não tiver claro, né, bem claro mesmo o que é que você quer fazer e fazer de forma objetiva, essas coisas pode acabar configurando uma saída do tema, né? Então é preciso ter muito cuidado. É igual quando você vai trabalhar física com simulações. Se você não souber usar a simulação adequadamente, você corre o risco de, ao invés dela ser um elemento, né, potencializador da tua nota, ela ser um elemento usado pela banca para extrair pontuação. Então, alguns elementos da aula é preciso ter cuidado para poder usar de forma adequada, né, e não ter um efeito contrário. E aí, eu não considero nem que você teve sorte. Não foi sorte porque foi muito bem planejado, né? Você planejou, idealizou o que é que você queria com isso, estava muito claro na tua mente e aí tu conseguiu executar perfeitamente. Mas se fosse uma pessoa que não tivesse essa leitura, ela poderia ter perdido o ponto com esse slide que poderia, se bem executado, favorecer muito, né? Que foi o teu caso. Acho que foi um ponto muito forte da tua aula, né? Mas porque foi muito bem executado. Parabéns. Exatamente. E aí, como o Nunes reforçou, eu tinha claro o que é que eu queria demonstrar, né? Então, como eu disse, em nenhum momento eu fui me aprofundar a ideia, o que é o limite, né? Não. Eu quis mostrar uma ideia que a gente precisaria para aplicar para a dedução dessa fórmula, né? Então, eu só quis mostrar o que era a ideia para poder fazer o entendimento do que eu precisava da fórmula, que era fazer, por exemplo, quando eu tenho esse Q elevado a N menos 1, né? Quando a gente coloca, como a razão está entre 0 e 1, né?
quando eu vou aumentando o N, vamos dizer assim, no nosso caso a razão era 1/2. Então eu fiz ali rapidamente para dar a noção. Esse 1/2 elevado a 1 é 1/2, 0,5. Mas elevado a 2 já é 0,25. Elevado a 3 é 0,125. Então eu fui mostrar que cada vez mais isso se tornava um número menor. E que quando eu fazia essa operação, Q elevado a N menos 1, tendendo ao infinito, o resultado disso aí tendia a menos 1, certo? E aí, a partir dessa ideia do menos 1, multiplicava pelo A1, fazia o jogozinho de sinal com a fração aí embaixo e chegava ao conceito da soma dos infinitos termos, tá? Então, a ideia de execução era mostrar que tinha-se um conteúdo que falava sobre isso no ensino superior, que os alunos iam se deparar com isso, se fossem cursar engenharia, se fosse cursar algo relacionado às ciências da natureza, né? Então, eu também deixei isso claro. Tanto que a fala foi justamente essa. Pessoal, quando vocês estiverem no ensino superior, nos cursos de engenharia ou nos cursos de ciências da natureza, vocês vão se deparar com uma disciplina chamada cálculo, que lá vocês vão ter uma ideia de limites. E a ideia de limite fala, e aí é onde eu fiz a apresentação dessa parte, para mostrar a tendência do resultado para poder fazer a aplicação. Então, como Nunes disse, a minha ideia era mostrar que eu tinha um conhecimento, que eu sabia, que eu poderia qualquer coisa estar dando a aula do ensino superior, mas que não era o objetivo da minha aula aquilo. Era só algo que eu precisei como ferramenta para mostrar e que eu precisava aqui nessa aula também, para não ficar aquela ideia vaga do que é, de como chega nessa fórmula. Certo? Outro ponto forte desse slide aí é a conexão que a matemática que tu está ensinando, que ela tem com o modelamento de um problema físico. Né? Eu até falei para você colocar um exemplo desses, né? Só fiquei com receio desse específico, porque eu tive medo de você ir muito para a questão do limite e fugir da PA, né? Mas até falei para você, acho que até te dei uns outros exemplos, não foi? Que tu acabou usando esse. Então, é um ponto forte da aula também, essa conexão do que tu tá ensinando com outras disciplinas. E mais do que isso, quando o Carlos ele fez isso para a banca, ele mostrou para a banca que esse conteúdo que o aluno está aprendendo agora não é algo que ele vai esquecer depois, que vai ser útil depois. Né? Por exemplo, para os alunos que forem fazer engenharia, né, física, em outras áreas, eles vão precisar desse conhecimento. Então, nessa hora aí, foi um ponto-chave da aula, porque ele conseguiu justificar, né, uma importância desse conteúdo que transpassa o passar no vestibular, né, ou transpassa o momento da aula em específico, que vai para outros momentos. Isso é muito importante. Exatamente. Né? Então, a minha ideia foi essa, né? Apenas mostrar que eu tinha um conhecimento que poderia, de repente, se necessário, mas não era aquele momento, e mostrar a ideia, né? E como o Nunes falou, mostrar ao aluno que ele, dependendo para qual curso ele vá no ensino superior, ele vai lidar com uma situação em que vai precisar desse conhecimento, tá? E que não necessariamente, porque aí é um problema que envolve muito a questão de radioatividade de substâncias, né? Coisas químicas, físicas. Então, também, quando eu escolhi esse problema, foi pensando nisso. Foi em mostrar a relação que o conteúdo que a gente estuda em matemática pode ser usado numa situação que não é da matemática, certo? Então, foi esse o cuidado que eu tive ao construir esse problema. E aí, a partir disso, né, como eu disse, dei aquela ideia, né, fez o comentário sobre o ensino superior, de como seria um pouco, fiz o comentário rápido, sucinto da ideia de limites, né, fiz a dedução da fórmula, no caso, né, com a ideia apresentada, a gente conseguiu entender o motivo da fórmula, então fiz essa apresentação do porquê da fórmula ser alterada, né,
E justifiquei também aos alunos por que é que a antiga fórmula não dava certo. Porque numa situação como essa, em que minha PG ela é decrescente, né? Ela vai ter uma tendência de resultado. Então, eu não posso limitar um certo termo. Eu teria que pegar ela como se tendesse ao infinito. Então, eu mostrei o porquê que a antiga fórmula não dava certo e por que a gente tinha necessidade de uma nova fórmula, tá? E aí, feito toda essa parte, eu fiz a resolução desse problema, né? Não, eu passei, né? Antes de fazer a resolução, né? Passei para essa parte do slide que era para apresentar, e aí eu coloquei uma introdução, né? Quando o número n dos termos aumenta indefinidamente, tende ao infinito, né? E que a potência se aproxima do zero, né? E aí eu fui para poder chegar na fórmula que a gente queria, né? E aí eu fiz a resolução do problema logo após isso daí, né? Então, quando eu terminei toda essa parte, fiz a resolução do segundo problema, então eu fiz sintetizei a unidade, né? Que foi até algo que o Nunes disse para eu fazer. Carlos, no final da aula, coloque uma parte do slide só para fazer uma retomada de conceitos, tá? E aí eu coloquei, né, pessoal, agora vamos retomar os conceitos, vamos sintetizar tudo aquilo que a gente estudou, que se faz necessário. E aí eu coloquei, né, primeiro a gente estudou qual foi o tema da aula. Isso, muito bem, progressão geométrica, naquela ideia que eu disse a vocês, né, lançava a pergunta, escutava uma resposta, tá? Então, isso, o que é uma PG? Então, a partir disso, relembrava o conceito de PG, né? Qual é a fórmula do termo geral? Então, fazia a retomada da fórmula do termo geral que havia se estudado. Qual é a fórmula da soma dos termos de uma PG? Vamos lembrar que a PG tem duas fórmulas para a soma de termos, quais são as situações e tal. Então, eu fiz uma retomada no final ali, bem objetiva, e mostrando, como eu disse, o slide era mais vamos dizer assim, uma orientação de caminho a seguir, né? Porque toda a construção, ela tinha sido feita no quadro, né? E no caso dos meus alunos, eles sempre falam muito do meu quadro de organização, né? Do quadro. E aí, no decorrer da aula, eu fiz uma organização no quadro em que essas partes chaves que eu sabia que no final da aula eu ia ter que fazer relembrar, eu deixei lá escrito, ou seja, em nenhum momento eu precisei apagar o que já estava escrito, certo? Eu fiz uma organização justamente para que no final da aula a gente pudesse fazer essa retomada, tá? Após isso, expliquei a eles, né? Mostrei a eles quais eram as referências, que aqui foi algo que o Nunes também me orientou, que eu até peguei o que Nunes falou e disse lá na hora, que Nunes disse assim, Carlos, na hora você diga, as referências básicas são esses dois materiais, são esses dois livros, e vocês podem ir lá na biblioteca já procurar, ver, alugar, eu já verifiquei, esses livros tem lá. Então, eu fiz esse comentário também, né? Eu apresentei os livros, né, que eu peguei, dei a alternativa de duas referências complementares e disse, né, essas referências básicas, elas já tem lá na biblioteca, elas estão lá. O Nunes orientou falar isso porque ele dizia que para a banca mostrava que o professor tinha preocupação com o aluno, né? De dar um norte ao aluno, de dar um material ao aluno, né? Então, eu peguei justamente o que ele falou e na hora da aula eu também disse a mesma coisa, né? Eu disse, pessoal, lá na biblioteca eu já verifiquei do campus, né? Já verifiquei a biblioteca do campus, tem esses materiais, vocês podem ir lá, já podem pegar emprestado, né? Para poder fazer os estudos, as leituras e tal, né? E para finalizar, eu entreguei a cada um da banca, né? Eu disse, pessoal, agora a gente vai ver o que é que vocês conseguiram aprender. Então, eu vou entregar para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam aplicar os conhecimentos que a gente adquiriu em situações, problemas que envolvam
né, o conteúdo estudado hoje. E aí eu entreguei no final da aula, né, eu entreguei a cada um da banca uma lista com algumas questões, né, na verdade eram 3 questões, uma lista com 3 questões para que eles pudessem resolver. E aí eu orientei, né, dizendo, eu vou entregar essa lista, eu quero que vocês usem esse momento final da aula para fazer a resolução, porque eu quero receber essa lista novamente, né, para poder fazer uma correção, mas não aquela correção em que vai dar uma nota, né? Não deixei claro que não era a ideia dar uma nota por aquela atividade, mas sim era mais para poder ver o quanto eles tinham conquistado de conhecimento a partir da aula, certo? E, claro, tudo isso estava descrito lá na avaliação do plano de aula, certo? E aí, o encerramento da aula foi dessa forma, né? Fazendo a entrega da lista de exercícios, explicando como seria a metodologia de avaliação ali, né? E fazendo a entrega da lista mesmo para o pessoal da banca para que eles pudessem ver, né? Ter o material ali também ao final. Muito bem, Carlos. Eu sempre, gente, eu não sei se vocês são religiosos e tudo, mas eu faço um paralelo de uma aula com uma missa, né? A aula, assim como a missa, ela tem um ritual que deve ser seguido de forma rígida, inclusive, né? Esse ritual da aula envolve um primeiro momento, que é a introdução da sua aula. Nessa introdução, você se apresenta enquanto professor da disciplina, você apresenta a temática que vai ser abordada na aula, você faz uma problematização. No caso do Carlos, aí, ele escolheu colocar um problema, né, que seria resolvido durante uma fase da aula que a gente chama de desenvolvimento, né? Ótimo, tem 2 maneiras de você começar a aula e essa é uma delas, né? Muito boa quando bem pensado. Então, na introdução, aí você termina a introdução com os objetivos da aula. Aí tem muita gente que faz confusão dos objetivos e perde ponto, porque pensa os objetivos como sendo para os professores, e não é. Aqueles objetivos da aula ali é o que tu espera do aluno ao final da tua aula. É o que eles devem saber fazer, né? Então, esses objetivos são direcionados aos alunos. Inclusive, aqueles objetivos, você poderia até falar que eles nortearão avaliações posteriores. Você vai avaliar os alunos com base no que você espera que eles tenham aprendido, né? Ou seja, com base naqueles objetivos de aprendizagem que o Carlos colocou lá no início. Então, a primeira parte da aula é a introdução, ela termina aí. Uma boa introdução, ela geralmente ela tem aí de 3 a 6 minutos, uma aula de 40 a 50 minutos, uma introdução de 3 a 6, né? Então, pronto, ele colocou aí os objetivos. Já esse objetivo do plano de aula, não, eles já são direcionados para a atividade docente, é o que ele pretende fazer, né? Mas aqueles que aparecem lá na aula, não, eles são direcionados aos alunos. Estão correlacionados, né? Mas os objetivos que estão lá na aula, claro, você tem que fazer aquilo, porque se você não fizer, como é que o aluno vai aprender, né? Mas eles entendam que eles não são direcionados para você. Então, só um comentário, Nunes. Aproveitar aqui, eu coloquei aqui o plano de aula que eu entreguei, né, lá. Então, pedia-se a identificação, né? Eles não deram nenhum modelo de plano de aula. Então, esse daqui foi um plano de aula que eu criei, assim, para fazer a montagem, tá? E aí eu coloquei, né, a área do conhecimento, o componente, o professor, a data, a inscrição, no caso, o semestre, a duração do tempo de aula e a turma. Eu pensei como eu fui pesquisar, né, pelo IF do Maranhão, em qual momento, em qual período, pelo plano lá da matriz curricular, que os alunos estudavam isso, né, e aí eu vi que era no primeiro ano do ensino médio, e aí eu coloquei
né, como se fosse aula voltada para primeiro ano do ensino médio. E aí eu Carlos, coloquei... voltando aí, poderia, inclusive, primeiro ano do ensino médio, e tu especificar qual turma, técnico de informática, integrado em mecânica, alguma coisa do tipo, porque na tua aula tu poderia pensar os exemplos direcionados para aquela turma. É muito bom também, a gente nota que agrada bastante os alunos. Porque tu vai dar uma aula de PG, a tua aula de PG não deve ser a mesma para um curso de informática e um curso de mecânica, por exemplo, entendeu? Os exemplos devem variar, né? Devem estar correlacionados com a realidade daquela turma. Então, é interessante também, né? Você delimitar bem a turma para poder pensar a aula para aquela turma, certo? Isso, né? Aí eu coloquei, né, o tema, né, que era sequências numéricas, né? Aqui está o 7, porque era o sétimo tema da lista, né, de prováveis temas, né? Então, o 7, sequências numéricas, coloquei os objetivos, objetivo geral e os específicos, e aí o Nunes me orientou a fazer dessa forma, colocar aí os objetivos conceituais, colocar os objetivos procedimentais e colocar os objetivos atitudinais, né? Ele me explicou durante o que era cada um, né? E aí justamente quando terminou a orientação dele comigo, aí eu também já fui pesquisar mais um pouquinho, porque tinha sido a primeira vez que eu tinha visto sobre esses objetivos conceituais, procedimentais, poder fazer essa divisão, né? Então, eu fui pesquisar um pouquinho mais, entender cada um para poder encaixar cada objetivo de maneira correta, né? E aí eu coloquei o conteúdo que se foi trabalhado, né? Os objetos de conhecimento que seriam abordados, tá? E fiz os procedimentos metodológicos, né? Então, eu fiz a introdução, né? Como eu disse, o início da aula foi dando um feedback sobre a aula anterior, né? Sobre sequências e progressão aritmética, né? Então, essa foi a introdução da aula. Depois eu fui para o desenvolvimento da aula, que foi repartido em 3 partes, em 3 momentos, né? E cheguei à conclusão da aula, né? Os recursos didáticos que a gente precisa colocar. Então, eu coloquei os recursos, todos aqueles que eu utilizei realmente durante a aula, né? E coloquei a avaliação, né? Que aí eu descrevi a avaliação, né? Que primeiro eu coloquei que ela seria uma avaliação predominantemente formativa, né? Por meio de observação, da observação e participação dos estudantes, porque, como eu disse, durante a aula eu fiz perguntas, imaginei respostas, fiz um comentário, né? Então, para mostrar também, quando, no caso, o pedagogo, no caso, quando a banca pegasse, eles observaram isso aí. Realmente, ele fez essa observação dos estudantes, porque ele fez pergunta durante as aulas, ele tentou entender o que é que os alunos conheciam, o que é que não conheciam, né? Então, coloquei isso e a segunda parte da avaliação, que foi justamente o conteúdo, a lista de exercícios que seria aplicado para saber sobre a compreensão deles, do que foi trabalhado, né? E as referências bibliográficas, que foram aquelas mesmas do slide, as básicas e as complementares que eu usei para nortear toda a aula. Um detalhe aí nas referências, o Carlos colocou 2 referências de 2024. Ótimo, porque se ele tivesse colocado todas as referências antigas, que não abarcassem os últimos 5 anos, a banca ela poderia retirar alguma pontuação, né, com base em algum item do edital, falando da questão da atualidade, né, da aula. Então é interessante colocar pelo menos uma referência dos últimos 5 anos, se possível até mais. Eu sempre sugiro pesquisar as últimas versões dos livros. Carlos, volta um pouquinho lá para o desenvolvimento lá da aula. Aí, pronto. Ó, a introdução, ela está dividida, né? Ela é descrita conforme
a execução que a gente pensou, né? É feita uma apresentação do professor, né, do tema da aula, apresentado o problema, né, de motivador e os objetivos. Você descreve do jeito que você vai executar. Quando você vai dar aula, eles vão comparando aqui no plano. Então, eu costumo dizer que o plano de aula é uma promessa, certo? É uma promessa que você faz. De repente, se tu promete uma coisa e entrega outra, ou promete de uma forma e entrega de outra forma, isso vai ser desfavorável à tua pontuação. Então, é muito bem amarrado, né? Ele conseguiu executar muito bem a aula de acordo com o que ele prometeu no plano de aula. Então, ó, como eu disse, a aula está dividida em 3 momentos. Introdução, né? Vai de 3 a 6 minutos. Ao desenvolvimento, que é a maior parte da aula, é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele acho que começou fazendo uma revisão, né? Na sequência era apresentado o problema. Apresentou o problema motivador, isso aí poderia estar lá na introdução, certo? Mas, beleza, apresentou o problema motivador, na discussão do problema será introduzido o conceito de PG. Usou o problema para introduzir o conteúdo da aula. A questão do conteúdo, acho que quem estava em dúvida, assim, porque o tema é sequências, o que abordar, né, Carlos? É uma dúvida de muita gente. Pessoal, quando o tema ele é amplo, você não vai querer dar conta de todo o tema que tu vai fazer mais mal feito. Até falei, ó, ou faz PA ou faz PG, né? Escolhe algo que você faça uma aula não atropelada, né? Com calma e bem desenvolvida. Por isso que quando eu fui fazer a apresentação da aula, eu disse a vocês, ó, pessoal, eu coloquei lá o slide, né? Tinha lá aquela capa inicial, né? E antes de tomar, né, de explicar o que era a progressão geométrica, eu fiz o feedback, é o que está na introdução. O feedback da aula anterior, que era retomar conceitos rapidamente, como o Nunes orientou, ali algo rápido, né? Retomar os conceitos de sequências e progressão aritmética, né? Só para retomar os conceitos, relembrar e mostrar que a aula havia uma sequência, né? Assim, tinha uma sequência construída já até aquele momento. Isso aí. Quando ele faz isso, ele mostra o domínio do conteúdo anterior, né, para a banca, e mostra que seria perfeitamente capaz de executar. E, né, por o tema, ele entender que o tema é muito amplo, né, ele faz essa revisão, né, para demonstrar domínio do conteúdo, né, anterior, mas concentra a aula em PG. E tenta, sempre que possível, fazer um paralelo entre os conteúdos. No caso da física, a gente faz muitas analogias. É interessante. Você usa o conteúdo anterior para fazer uma analogia, ensinar o que você sabe, usando como base teórica e aprendizagem significativa, né? Então, isso é importante. O desenvolvimento da aula, ele dividiu em 3 partes também. E a conclusão da aula também está dividida em 3 subpartes, né? Por exemplo, a conclusão, ele começa com a síntese do conteúdo, primeiro momento, né? Depois ele foi para as referências, né? E depois falar da avaliação. 3 momentos aí bem definidos. Eu falei da questão de uma analogia com a missa. Quando quem vai por exemplo, aqui no Iguatu, né, onde eu moro, tem a igreja que é a Catedral de São José. A missa, quando o padre começa a missa, ele inicia, né, com a comitiva lá da porta de fora, vai entrando, e aí já vai interagindo com a plateia. Eu acho muito legal isso, ele interage com as crianças, quando conquista as crianças, já conquista os pais também, né? Então, nesse momento inicial, é o momento dele cativar o pessoal para o que ele vai falar. E no caso de uma aula, esse cativar na aula tem a ver com um problema que você cita, né? Uma aplicação, alguma coisa que desperte o interesse, né? Que chame a atenção. Depois você tem o desenvolvimento da aula, que no caso da missa seria a leitura da liturgia, né? A interpretação, a discussão ali acerca da leitura. E a conclusão, você tem os avisos, né? Lá na missa. Você tem os avisos, os comunicados lá para o pessoal. Então, os momentos finais. Na aula não é muito diferente, né?
Você tem aí um resumo do que foi visto e comentários gerais sobre bibliografia, né? Sobre como será a avaliação. Isso é importante. Então, tem uma estrutura muito bem desenhada a aula, que se tu não tiver essa visão, tu acaba executando uma aula no senso comum. E não dá muito certo, não. Muitas vezes você tem professores excepcionais, né? Que dão aula, a aula é excepcional também, muito boa, mas tem uma pontuação ruim. Aí vocês perguntam, mas como é que esse cara tirou uma pontuação, né, menor do que a minha, se poderia, né? Você sabe que o cara é muito melhor de dar aula do que você, mas tira uma pontuação menor. Por quê? Porque a aula dele, ela tá muito daquela aula que geralmente a gente faz no dia a dia, que não segue um planejamento rígido. A banca, na prova didática, ela quer saber se tu sabe do conteúdo, claro, mas ela quer saber, principalmente, se tu sabe planejar e executar. Então, tem que estar muito alinhado o teu planejamento e a tua execução. Se não tiver, você vai perder ponto, por mais sensacional que a tua aula seja. Vai ser desconsiderado isso, né? Porque a aula tem que estar de acordo com o planejamento. Então, tem que estar muito fechadinho o plano de aula e a execução da aula. Não precisa ser uma aula espetacular, não. Pode ser uma aula simples, mas que não dê brecha para você perder pontuação. Que tudo que tu prometeu, tu entregue e no nível de conhecimento e profundidade desejar para aquele nível de ensino que tu está se propondo, certo? Então, é entregar bem o que você se compromete. É isso. A aula realmente muito fechadinha. Você vê, né, que o Carlos, ele consegue descrever todo o percurso da aula, cada slide, cada figura, cada coisa que tem ali tem um objetivo, tem um propósito, e está muito claro na cabeça dele. Certo? Acontece que muitas vezes as pessoas não está muito claro na cabeça das pessoas cada parte da aula. E sai que meio improviso, não dá legal isso daí. Certo? Então, parabéns, Carlos. Executou de forma realmente com maestria, né? Muito obrigado, Nunes. Pessoal, aí eu tô mostrando a vocês, porque como eu disse que no final da aula eu entreguei uma lista de exercícios para a banca, né? E a lista de exercícios foi isso, um cabeçalho, né? Que é o que eu costumo utilizar quando eu faço meus materiais de prova, de TDs, enfim, é o que eu costumo utilizar, né? Eu só mudei as informações, né? Então, eu coloquei a logo da instituição, né? O nome, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão, o semestre, de acordo com o semestre que eu tinha colocado no plano, a data, de acordo com a data que eu tinha colocado no plano, a série e turma, de acordo com a que eu tinha colocado, né? O componente curricular, né? E o documento, que era dizendo, né, que isso é uma lista de exercícios, né? E a parte do aluno preencher com seu nome, seu número, enfim. E as questões dispostas, né? Então, tem o primeiro problema, a questão 1, que era uma questão que fazia relação com o termo geral da progressão geométrica. A questão 2, que era a soma dos N termos. E a questão 3, que era a soma dos infinitos termos, certo? Então, era uma lista ali com 3 questõezinhas, justamente para poder fazer a aplicação relacionada ao que tinha sido estudado durante a aula, né? Que eu acredito muito que aí essa parte a gente não tem, vamos dizer assim, muito tempo, né? Então, aí como já foi a finalização, eu entreguei a banca recebeu e eu fiz a finalização, né? A banca já foi logo dizendo assim, pronto, agora você se retira para a gente poder discutir, né? Então, eu não sei o que aconteceu lá dentro, mas acredito eu que eles devem, provavelmente, porque como a banca é 3 pessoas, 1 pedagogo e 2 de área, então os 2 da área devem ter feito essa análise nesse momento, se os problemas tinham a ver com o que tinha sido aplicado, se o que tinha sido apresentado dava condições ao aluno a poder resolver a lista, né? E se havia também
que aqui acho que vocês perceberam que eu tentei manter um cuidado de tentar deixar alguma situação problemática, né? Não aquele tipo de questão que, tendo essa PG, determine o 20º termo, né? Não, tinha uma situação problema em que se descrevia, né, a PG para que pudesse ser feita a construção, né, a partir da ideia de conceito, né, e poder ser desenvolvida a partir de fórmulas e tudo. Então tá aí, viu, Carlos? A gente não discutiu isso, mas a tua avaliação aí, ela segue muito os pressupostos aí e teorias de ensino-aprendizagem. Ao invés de colocar aqueles exercícios clássicos, você realmente colocou problemas, certo? Tem, inclusive, livros que tratam sobre problemas, né? No ensino de matemática, no ensino de física, questão de problematização. E a tua avaliação aí, ela foi muito disso. São problemas mesmo, não são meras questões onde você coloca dados e extrai de forma muito mecânica algum resultado, né? São questões bem problematizadas. Isso foi um ponto forte também da tua aula. Pode ter certeza. Outra coisa, gente, a gente vê professores já há muitos anos de sala de aula, mas quando vai fazer uma apresentação, não tem um capricho na elaboração de apresentações. As imagens não casam bem, ficam borradas, não casam com o fundo da apresentação. E você vê aí que tanto a lista de exercícios, quanto a apresentação, quanto o plano de aula, estão muito perfeitinho, né? Tá muito bem elaborado. Então, quando a banca vê isso, ela, com certeza, ela valoriza, né? Um professor maduro, que sabe realmente planejar, que domina as ferramentas, que tem conhecimento, né? Essenciais aí para a sala de aula. Então, excelente mesmo. A apresentação dele está sensacional, muito limpa, não está carregado. É uma coisa que eu sempre digo para o pessoal, gente, a apresentação, ela não ela é apenas um auxiliar a tua aula. A tua aula não é a tua apresentação. E numa das partes do plano de aula, o Carlos coloca os recursos, certo? Tem que explorar todos os recursos, né? Se ele colocou quadro, ele vai usar o quadro, tem que explorar muito bem o quadro. Aí você vê o relato dele aí da aplicação da aula e vê que realmente todos os recursos foram muito bem executados. Se não tivesse sido, tinha perdido pontos em uso de recurso didático. Então ele não deu brecha, né, para perder pontos em uso de recurso didático, porque inseriu lá os recursos no plano de aula e usou perfeitamente cada recurso. Muito bem. Perfeito. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta também. Rapaz, do IFPE teve uma mudançazinha em relação a isso do Maranhão. E é assim, lá eles davam a FUSER, né, que a banca já deu tudo lá, computador e tal. Quando eu tirei o tema lá de função quadrática, eu estava na ideia de fazer o gráfico e tal, só que para fazer o gráfico, né, mostrar que a função, o gráfico é a parábola, eu ia precisar do GeoGebra, né, para fazer, tipo, o lugar geométrico, né, que é a parábola e tal. Aí eu fiquei na dúvida se o computador deles ia ter GeoGebra ou não, acabei que eu não coloquei, porque eu acho que talvez fosse uma coisa que ia incrementar na aula. E, enfim, eu falei lá de parte máximo e mínimo da função quadrática e coloquei alguns problemas também. Mas, tipo assim, tipo uma coisa que tu fez aí, se eu tivesse feito lá, tinha sido eliminado, que era entregar a lista depois de dar o conteúdo. O edital já dizia isso. Inclusive, eu vi várias pessoas aí nos grupos, né, de concurso que foram eliminados por conta disso, que teve o material depois. Tá? Só que a gente podia entrar lá era com o pendrive para dar. Geralmente, viu? Podia levar, nossa. Geralmente, Arivan, lista você entrega junto com o plano de aula. Quando você pisa na sala de aula,
a primeira coisa que você faz é se direcionar para a banca e entregar tudo isso. Exatamente. Foi isso que eu fiz, né? Eu ainda sugiro mais, Erivan, imprimir a tua apresentação, os slides, porque a gente está... Imprimir os slides, a apresentação, certo? Porque recursos, eles estão sujeitos a falhas, né? Até a gente está. Então, eu sugiro sempre imprimir a apresentação e entregar junto com o plano de aula e junto com a avaliação. Por quê? De repente, se o data show dá problema, certo? Você consegue seguir normalmente a tua aula e pedir para eles acompanharem a partir da impressão que tu entregou. Certo? Já aconteceu isso 2 vezes com pessoas que eu orientei e elas fizeram mais de 90 pontos, né? Próximo dos 100, porque elas foram preparadas para isso. Se tu não vai preparado para isso, e de repente o data show quebra, que já aconteceu comigo, você perde a base, você sai do chão. Se tu vai preparado com uma estratégia, né, para o caso disso ocorrer, tu segue a aula num fluxo muito bom e muitas vezes esse problema, ele conta positivo para ti, porque a banca enxerga, poxa, o data show quebrou, o professor não ficou nervoso, seguiu a aula naturalmente sobre contornar. Então, coisas que poderiam te prejudicar, se tu tem um planejamento para isso, elas podem te favorecer. E aí a importância de você, quando for dar uma aula, né, uma prova didática, dar devida importância e pedir ajuda, né? Pedir ajuda a quem já passou por isso. Porque todos esses problemas, né, se a pessoa ela tem experiência realmente com o curso, ou ela já vivenciou com ela mesma, no meu caso eu vivenciei, né? Passei por isso já, ou então outras pessoas no convívio já passou, então ela consegue prever, né? Prever e já pensar de uma forma de contornar essas coisas. Isso aí aconteceu comigo, eu fiz aqui 2 didáticas, né? Eu fiz a de Crato, onde eu sou concursado hoje, que aí foi onde eu tive também um problema no notebook. E não aconteceu, né? E do IFPE, eu fiz isso que o senhor falou, né? Eu entreguei para cada membro da banca o material impresso, né? Com o plano, com os slides e a lista de exercícios. Eu também fiz uma lista de exercícios para o Carlos. Só que, tipo, lá teve essa questão. Também o tempo foi menor de aula, né? Eu, por coincidência, também passei 1 minuto. Mas, tipo, eu não fui penalizado por esse minuto. E, tipo, não podia usar relógio nem celular. O único relógio que eu podia usar era o analógico, e foi aí onde eu cronometrei meu tempo. E quando eu fui apresentar o slide, não dava para ver a hora do slide do LaTeX. Mas deu certo, né? Arivan, se tu topar, eu te deixo o convite aí para no próximo final de semana tu apresentar a tua aula para a gente. A gente posso fazer algumas considerações, de repente vai dar ela de novo ajuda. Pode ser. Vamos planejar para o próximo sábado. Também aqui. Até aqui no computador também. Vamos planejar um momento posterior para fazer. Pronto, beleza. É bom que todo mundo aprende, né? Eu fico feliz aí pelo Carlos aí, né? Mais um amigo lá do IF que passou. Já tem alguns aí, né? Você é de Juazeiro, não é? De Crato, Erivan? Cara, eu moro em Crato, eu sou da região do Cariri. Eu moro em Crato, mas eu sou da cidade vizinha, sou de Iabaiara. Só que eu sou quase o tempo do Carlos aí. Eu sou uma turma na frente lá na matemática do IF de Juazeiro. É isso mesmo. Foi aluno do Mário de Assis? Foi. Mário é sensacional, viu? Gosto muito daquele cara. Conheço uma parte do pessoal da matemática aí do Juazeiro, porque eu morei com os professores aqui, professores da UES, né? Da matemática, da física. Fui adotado. Então, o pessoal da URCA sempre vinha lá para casa. Ah, legal. Eu conheço algumas pessoas de lá. Muito bem, então é isso, Carlos. Parabéns, viu? Obrigado, Nunes. Obrigado, Erivan, também. E só um detalhe, por exemplo, o Erivan, ele falou, né,
bom sempre a gente ficar atento a essa questão de editais. Porque, por exemplo, o do Erivan, ele disse que o IFPE dava tudo. O do Maranhão, eu tive que levar tudo. Né? Então, até a extensão para poder conectar o data show, para poder chegar na tomada, tudo era responsabilidade nossa. Até os pincéis, apagador, tudo era nós que tínhamos que levar. A banca não dava nada. Né? Então, Interessante que você falou de extensão. Tem gente desavisada que não leva extensão achando que tem próximo. Então você deve prever essas coisas. Pensar, e se o local for longe? Leva a extensão. Então tem que prever, né, as situações do ambiente. Você tem que imaginar, e se, né? E já ir exatamente. precavido. Exatamente. Tem que Senhor, imaginar. tipo assim, eu tô numa dúvida aqui, cara, porque acho que a pessoa fica até ansioso, né? Que eu falei com o Carlos aí, tô em 10º no concurso, só que ordem de convocação eu sou 13º. Ele chamou 6 pessoas logo agora, comecinho do mês, fevereiro. Aí, tipo, só fica ansioso, né? Não tem como não ficar. Ora, se não Porque, fica. tipo, mas, tipo assim, a pessoa pode criar realmente real expectativa de ser convocada, porque, tipo, não estou dentro das regras, estou no cadastro reserva, mas, tipo, eu acho perto, né? Qual foi o Instituto do Pernambuco, né? O de Pernambuco. Eu não conheço bem, mas se estiver passando por expansão, tem vagas que não foram liberadas de imediato pelo governo, né? Ministério da Educação. Por exemplo, o concurso do IFCE tem muito mais vagas do que o que aparece no edital. Porque não foram colocadas essas vagas, porque elas ainda não foram liberadas. Certo? Certamente, quando começar a chamar a galera, vai chamar muito mais do que aquelas vagas que estão ofertadas lá. E ao longo prazo, no prazo do concurso, vão chamar muita gente. Certamente o cadastro de reserva vai ser esgotado, certo? Eu não conheço bem a realidade do Pernambuco, mas eu acredito que é para se ter boas expectativas, sim, viu, Erivan? Pois. Eu não sei, Erivan. No meu, lá no do Maranhão, teve. Quando a gente chegava para dar aula, né, assim, para fazer a apresentação, a prova didática, e aí, quando a gente ia chegando, pediam para a gente aguardar num local lá, né, reunir todo mundo para entrar todo mundo de uma vez no prédio. E aí, enquanto a gente esperava, foi a reitora do campus, do IF de São Luís, ela foi lá, né, se apresentar, dizer que é a reitora, dar boas-vindas, desejar boa sorte e tudo, né? E ela até disse assim, pessoal, não se preocupem, porque aí ele pegou até a sua área, Nunes, que é física, né? Ela perguntou, quem é o pessoal de física daqui? E aí o pessoal levantou a mão, a física, se eu não me engano, eu acho que tinha 8 vagas. Assim, o edital dizia 8 vagas, né? Ela disse, olha, não se preocupe, só se preocupem em fazer o perfil, né? Que tinha lá da nota. Porque, pessoal, todo mundo vai ser chamado, porque se as 8 vagas que tem vier para o campus aqui de São Luís, ainda não dá de conta do problema que se tem aqui, né? Aí ela deixou assim a ideia de que não, muita gente vai ser chamado, porque a carência é bem maior do que o que realmente está previsto. Tipo, tem uma parte aí que você consegue acompanhar, tipo, a carência, né? Mas, tipo, não por área, que são os cargos vagos do Executivo Federal. Eu andei pesando esses dias, agora no mês de fevereiro. A carência para docentes lá no IFPE está 213. Tem 213 cargos vagos, né? Então, assim, tipo, o concurso ofereceu 100 vagas, mas eu acho que tem mais do que isso, de carência. Também tem a questão dos novos campos, né? Isso. Tem sim, é porque eles não podem ofertar vagas não liberadas ainda, né? Estão sendo liberadas aí novas vagas, então logo chamarão, sim. O IFRN, inclusive, de imediato, chamou mais do que estava lá no número de vagas. Isso é, cara. E era 5 vagas também. Porque
porque no decorrer do processo eles conseguiram mais vagas, né? Foram liberadas outras vagas. Então, quem Já passou aí, vagas ficou no no cadastro de IFPE. reserva, tem grandes possibilidades aí de ser chamado logo logo. Massa. Gente, mas é isso, viu? O Carlos, você dá as palavras aí finais. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Muito obrigado, né? Bem se vai com bem, né? É muito bom ajudar e a gente sempre que pode retribui, ajuda também, né? E você, hoje aqui com a gente, né? Tá repassando essa ação para frente. Então, muito bom e parabéns, viu? Eu fico sempre na torcida. Oi, filho. Obrigado, Nunes, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui essa tarde, né? Para poder ajudar também, compartilhar um pouco da experiência que eu tive, porque eu não fui sozinho, né? E assim, a aula como ela foi montada, ela passou diversas vezes por mudanças. Porque a minha primeira ideia de aula, quando eu vi o tema, minha primeira ideia de aula não era trabalhar dessa maneira que eu trabalhei, pelo menos não os problemas, né? A ideia talvez até já estava assim bem construída, mas os problemas iniciais que eu estava pensando era trabalhar, por exemplo, com um problema de juros compostos, porque aí eu ia trabalhar juro composto, a ideia de fazer a relação com a função exponencial e mostrar também a relação com a PG, né? Só que aí, eu pensando do desenvolvimento da aula, eu pensei assim, rapaz, isso não vai sair legal e isso vai me dar problema na hora de estar resolvendo um problema, alguma coisa, né? Pelos números muitos decimais, né? E aí eu comecei a pensar, não, isso não vai ficar legal, né? E aí foi quando eu fui indo, fui pesquisando, tive o Nunes que me orientou, né? Além do Nunes, tive outros professores também que me orientaram, então eu fui pegando sempre um pouquinho do que, acho que Nunes, tu conhece Edson, que dava aula até lá na Modelo também, que está no IF. Trabalha comigo lá no Cedro. Tá no Cedro, né? Pronto, ele. Eu pedi muita ajuda a Edson também para a construção, né? Da aula. Teve Nunes, né? Teve o Gutenberg também, que era Ivan falou no início, que foi professor aqui no IF. Então, eu fui muito bem orientado, né, por esses mestres. E com certeza, quando terminou a aula, que eu soube do resultado, eu já fui mandando mensagem para Nunes, já fui mandando mensagem para o Edson, né? Acho que eles foram os primeiros a saber, antes mesmo de minha esposa, porque boa parte da construção da minha aula eu devo a eles, né? Então, eu tinha que agradecer a eles, eu tinha que falar com eles de toda forma, né? E até disse, acho que não sei se foi ao Nunes, eu disse que para mim foi uma surpresa, porque assim, foi o primeiro concurso federal que eu fiz, né? Para mim já foi uma surpresa poder passar para a prova didática, né? Porque era uma concorrência muito alta. Eu não fiz o do IFPE porque a prova era no mesmo dia. Não sei se tu viu, Erivan. Foi o mesmo que aconteceu comigo, cara. Eu estava de olho nesse do Maranhão há um tempo aí, só que por azar caiu no mesmo dia. Aí eu exatamente. Mais perto. Eu vi Maranhão, eu ia fazer os dois, né? A pretensão era fazer os dois, Maranhão e Pernambuco. Tanto que eu fiz a inscrição do Maranhão, aí teve um dia que eu disse assim, vou fazer o do IFPE. E aí, quando eu fui fazer a inscrição, deu aquele insight, né? Olha a data. Aí, quando eu olhei a data, eu vi que era a mesma. Como eu já tinha feito a do Maranhão, eu disse, não, eu vou para o Maranhão mesmo fazer essa prova, né? Então, eu fui fazer uma prova que pediram, Nunes, eu vou te mandar a prova, porque pediram para compartilhar num grupo a prova que foi a prova que a gente fez lá do Maranhão. Massa, mano. A prova foi extremamente difícil, sabe? Eu vi lá. Tu viu, Erivan? Vi, dei uma ali PDF. Pronto. Foi uma prova que foi extremamente difícil, né? Eu até tinha feito uma análise da primeira fase. Deixa eu só ver se eu tenho aqui ela rapidinho. Eu acho que tá aqui. Nunes? Oi.
Só pergunto, o senhor que trabalha no IF de Cedro, é o Cedro Ceará, é? É sim. Ah, tu conhece João Paulo de Juazeiro? João Paulo. João Paulo é o quê? Da matemática, né? É, ele se afastou, acho que agora, pai, com doutorado aí. Conheço sim. É, ele também é da nossa época aí, do IF também. Eu acho que, se eu não me engano, foi Ele, ele que comprou os livros meus de matemática. foi, Foi. ele publicou aí os livros aí. Ele foi um dos caras aí que, tipo, ele é uma turma na minha frente, lá no IF de Juazeiro. E passou aí nos concursos e tal, aí foi aí que eu comecei a estudar também, concurso de IF. Ele deu até uma força também na didática e tal. Isso. E aí, como eu estava falando, né, ó, do Maranhão foram 1.340 inscritos, né, ao todo, né, para a primeira fase. Desses, só 101 fizeram um perfil, né, que era o mínimo de 60 pontos, né. Então, assim, muita gente já foi classificada e é o que Nunes falou também no início, né? Às vezes a gente vai pensando, poxa, eu não tenho nada, eu não tenho um doutorado, eu não tenho uma especialização. Eu não tenho, eu só tenho a especialização. O mestrado eu comecei esse ano, né? Então eu fui assim com a cara e a coragem e tinha esse pensamento. Eu digo, meu Deus, eu vou concorrer a um bocado de mestre, de doutores, de pós-doutor, né? Então eu não tenho nem chance nisso, né? Mas aí, quando eu olho só essa realidade de 1.340 para 101 já terem muitos já terem sido desclassificados, a gente vê que às vezes nem sempre o título diz algo, né? Então, às vezes a gente consegue um pouquinho mais além, né? Então aí eu fui para essa prova didática, quase não fui também, mas eu fui. Quando eu cheguei lá, eu tive uma série de aperreios, porque quando eu cheguei lá, que saiu o tema da aula, que eu olhei no celular, eu disse, eu vou planejar a aula agora, e cadê o notebook ligar? O notebook estava descarregado. Cadê o carregador para carregar, que eu não tinha esquecido aqui no Juazeiro, e eu lá no Maranhão, eu pronto, e agora? Né? E aí eu fui atrás de uma loja, que eu não conheço nada no Maranhão, fui atrás de uma loja para comprar, fazer o pedido, na verdade, eu não fui nem na loja, pesquisei ali na internet, rapidamente no celular ali, uma loja, entrei em contato com eles para fazer o pedido do carregador. O tema saiu 1 hora da tarde, o carregador chegou no hotel 4h30 da tarde. Então, assim, eu quase pensei em dizer, eu não vou mais fazer essa prova não, porque muito empecilho que está aparecendo, né? Mas aí eu tive essa surpresa, porque quando eu fui para a prova, fui com o objetivo de fazer assim, se eu fizer 80 pontos, eu saio feliz. Era o meu objetivo, era conquistar 80 pontos, né? E quando quando eu terminei a aula, que a banca falou, professor, o senhor tirou nota máxima, eu até me escorei um pouquinho assim na mesa que tinha do lado, sabe? Porque eu não acreditava, né? E agradeci várias vezes ao Nunes e aos outros professores, porque eu tenho certeza que para eu conquistar isso, eu fui muito bem orientado por eles, né? Então, eu não estava lá sozinho, eu estava o tempo todo lá com o Nunes, que foi meu professor no ensino médio, eu levo boa parte do que Nunes, da didática de Nunes comigo, e não é porque está aqui na frente dele que eu estou dizendo isso, tá? É porque é a verdade. Assim como tem outros professores também do ensino médio que eu levo muito a didática deles comigo, né? Então, assim, o que eu conquistei não foi meramente meu, né? Eu conquistei com a ajuda de várias pessoas que me deram esse suporte, né? Que aí é quando o Nunes fala, sempre a gente tem que pedir ajuda, né? Porque a gente não consegue avançar sozinho. Então, eu fui atrás dessas ajudas e fui muito feliz nisso, né? E aí, como aproveitar novamente, Nunes, muito agradecido por toda a ajuda que você me deu, que foi algo até de última hora ali, né? Eu falei com o Nunes disse quando eu disse amanhã, e aí ele disse, não, pois eu tenho tempo tal hora, e ele se disponibilizou em ajudar, e eu sou altamente grato, assim, porque muito do que ele me disse na orientação do dia, eu fiz a mudança, sim, e deu super certo. Mas a gente não chega aqui sozinho, né? Eu também, para
estar aqui onde eu estou, muita gente ajudou, né? Eu lembro que eu fui adotado, né, aqui no Iguatu, pelos meus professores, né? Morei com eles aí vários anos e às vezes eu dizia com um deles, eu disse, rapaz, Mário, quando é que eu vou conseguir retribuir, né? Aí ele disse, "Nunes, hoje a gente faz as coisas pelas pessoas, mas você vai retribuir, né? A mim não, é para outras pessoas. Assim como alguém me ajudou, aí hoje eu estou passando para frente, ajudando você, e amanhã você vai estar ajudando outras pessoas, essas outras pessoas vai ajudar outras pessoas, e assim o bem se espalha, né? Então, dificilmente você retribui o bem que a outra pessoa fez a ela mesma. É bem raro isso. Né? Você passa para frente, né, para outras pessoas e assim o bem ele vai se espalhando e acaba que chegando naquela pessoa de alguma forma. Né? Então, é sempre muito bom poder ajudar. E ainda mais o Carlos aí, ótimas lembranças do ensino médio, né? No caso, então eu fiquei muito feliz em poder contribuir, poder ajudar. E é isso, gente. Nunca. Se você quiser saber de fato a tua concorrência nesse concurso, Carlos, agora você vai lá e vê o resultado da didática, quantas pessoas passaram. Aquelas pessoas aqui de fato concorreram contigo, ou estão concorrendo. Porque as outras não representaram concorrência. Nós temos uma mania feia de sofrer por antecedência. Certo? A gente sente a dor antes do problema ser real. Né? E muitas vezes o problema nem se materializa, mas ele já gerou uma ferida enorme na gente. Então eu digo isso mesmo para o meu menino aqui, a gente sofre muito por antecedência, e isso é muito errado. Desgasta, a gente perde qualidade de vida, às vezes até tempo de vida perde, né? Porque faz mal danado. Então, galerinha, o não você já tem, certo? O não você sempre já tem. É correr atrás do sim, certo? Estar preparado para ter um sim, né? Mas também estar preparado para ter o não, aprender com o processo e partir para o próximo. É isso aí. Então, acho que se alguém tiver uma pergunta, mais uma vez, obrigado, viu, Carlos? Muito obrigado. Eu que agradeço. Feliz em estar com... Não, obrigado, Carlos.